dia, irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos, por gentileza, abrir as Escrituras no livro de 1 Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26. Já viram o título ali, né? Nós vamos falar sobre a soberania de Deus, sobre a autoridade humana. É um capítulo bastante extenso, são 25 versículos. Para nós ganharmos tempo na leitura, eu dividi a leitura em 3 partes, para nós avançarmos de uma maneira um pouco mais rápida, né, no texto. Nós vamos ler o primeiro trecho, do versículo 1 até o versículo 12 agora, e à medida que o Senhor for falando conosco, a gente vai avançando no texto, para ficar mais fácil o entendimento também. Amém? Vamos fazer a leitura aqui. Diz assim a partir do versículo 1: E vieram os efeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Resmon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está defronte de Resmon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo no deserto, pois Davi enviou espias, e soube com certeza que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano me faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor ficou inocente? E disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará e que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Somente até aqui? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nós termos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco nesta manhã, e o Senhor afaste de nossa mente tudo aquilo que venha tirar o nosso foco da palavra, tirar o nosso foco do Senhor. E o Senhor, Pai amado, abra os nossos olhos, destampe os nossos ouvidos, e que o Senhor esclareça aquilo que está escondido nas Tuas Escrituras, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo, que tem o poder de revelar a Tua palavra aos nossos corações. Nós pedimos nesta manhã e Pai, nos declinamos aos Teus pés, meu Pai, pedindo misericórdia do Senhor, para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Amém. Amém, irmãos. Então, na última vez, nós consideramos acerca da justiça retributiva de Deus. Alguns irmãos talvez estiveram aqui. E nós vimos sobre questões acerca do conceito da justiça e não qualquer tipo de justiça, mas a justiça retributiva. Então nós demos 3 exemplos de justiça
justiça retributiva. Nós falamos de Davi, falamos de Nabal e nós falamos de Abigail. E nós conhecemos os princípios dessa justiça retributiva e falamos diversas lições que nós podemos extrair para a nossa vida dessa justiça. Nós paramos ali. Nesta mensagem, como já está colocado aqui atrás, nesta imagem, nós vamos considerar acerca da soberania de Deus sobre a autoridade humana. Então, o que nós vamos ver? Primeiro, nós vamos ver que a autoridade humana ela é limitada pelo poder de Deus, ou seja, não existe ser humano que esteja fora do controle de Deus. Segundo, nós entenderemos que o povo de Deus deve tratar a autoridade com temor do Senhor. Então, esse é um segundo princípio. E um terceiro princípio, que Deus exalta o justo e Ele julga a autoridade injusta. Então, na medida que o Senhor nos permitir, nós vamos falar desses três temas que estão embutidos nesse capítulo 26. E no capítulo 26, nós vemos novamente, os irmãos que estão acompanhando comigo o livro de Samuel, já há algum tempo, né? Que Davi novamente tem Saul nas suas mãos, né? Tem a oportunidade de retribuir a Saul tudo aquilo que Saul está fazendo contra Davi, né? Saul, embora ele tenha rejeitado Deus, nós conhecemos a história e tudo que aconteceu até aqui, ele não deixou de ser rei de Israel, ele continua sendo o rei de Israel. Ele está ali naquela condição toda precária que nós conhecemos na vida de Saul, mas ainda é o rei. Ele ainda é a autoridade instituída por Deus. Davi, totalmente o oposto, ele é o ungido de Deus. Deus o chamou para governar. No entanto, ele vive no limiar entre a promessa e o cumprimento. Ele sabe que ele vai ser rei. O Senhor o chamou para ser rei, ungiu ele para ser rei, mas não é o momento de ser rei. Então ele está entre o limiar e o cumprimento. É como todos nós, sabemos que todos nós que estaremos no céu com o Senhor, mas ainda não estamos lá. Nós vemos como Davi, estamos neste limiar. Encontraremos o nosso rei, mas ainda está ali, está pertinho, mas ainda não chegou a hora. É como Davi aqui. E aí nós vamos ver aqui um conflito nesse texto entre Saul e Davi. E esse conflito, na verdade, é um cenário onde a soberania de Deus ela é totalmente exposta nesse texto. E nós vamos, na medida que o Senhor permitir, entrar nos detalhes do texto que o Senhor me permitiu alcançar aqui. Tanto na parte justa quanto na parte injusta. Nós vamos ver que Deus está no domínio absoluto de tudo. Não existe nada sobre o qual Deus não esteja no controle. E nós vamos ver aqui um contraste entre a impaciência do homem e a paciência do ungido de Deus. Nós vamos ver entre o conflito entre o impulso para a vingança e a confiança madura em Deus. É um livro de contrastes, o livro de Samuel sempre é um livro de contrastes. Então, avançando aqui, é importante, antes de eu entrar no versículo 1, fazer uma pequena observação, porque talvez na mente de alguns tenha ocorrido esta pergunta. Alguns teólogos liberais afirmam que este capítulo 26 é uma releitura do capítulo 24. Os irmãos vão se lembrar daquela passagem da caverna, onde Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul e ele corta o manto de Saul. Alguns teólogos liberais, dos quais colocam em dúvida, enxergam a palavra de Deus, dizem que a mesma história é escrita por um outro viés, mas se trata do mesmo episódio. Eu, e como todos nós devemos fazer, discordo desta afirmação, porque eu entendo que sempre quando Deus nos permite rever a mesma história, e às vezes por um outro ângulo, em um outro episódio, é porque Ele quer ressaltar e afirmar uma verdade mais uma vez. Ou seja, é algo que o Senhor está sendo enfático em esclarecer para nós. E nós não devemos duvidar disso, porque são homens diferentes, em situações diferentes, em lugares diferentes. Mas o mundo não consegue perceber quando Deus fala. Mas nós temos que pedir esclarecimento do Senhor e estar atento de perceber sempre que o Senhor está falando. E quando o Senhor sempre fala a mesma coisa, porque nós temos que dar ainda mais atenção para isso. O Senhor quer nos ensinar algo acerca disso. Amém? Então, avançando aqui, só porque pode ser que alguns tenham algumas Bíblias de estudo e não confiem em todas as notas de Bíblia de estudos, irmãos. Ainda que eu gosto bastante de Bíblia de estudo, tem algumas que se perdem nessas explicações. Então, muito cuidado fazendo essas ressalvas aqui. Amém? Avançando para o versículo 1. E vieram os
Deus a Saul a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, de fronte de Jezimon? Nós temos aqui uns personagens aqui, que são chamados de Zifeus, aqui nesse texto, certo? No versículo 1. Agora vem a parte que mais, vamos dizer assim, nos dá um espanto nesse texto. Os Zifeus, eles eram membros da tribo de Judá. Qual era a tribo de qual Davi fazia parte? Judá. Olha que interessante. Parece que eu estou dizendo isso porque ele está sendo perseguido por quem? Pelos próprios irmãos. Ele não está sendo perseguido por um povo qualquer. E nós vamos perceber aqui que a parte que é mais intrigante, que não é a primeira vez que isso acontece. Isso também já aconteceu lá atrás, em 1 Samuel capítulo 23, quando Davi foi livrar a cidade de Keila. Quem é que estava lá para entregar ele? Os Zifeus. Olha isso, mais uma vez. Então nós vamos perceber que muitas vezes a grande perseguição, ela pode vir de vários lados na nossa vida, mas muitas vezes ela vem da nossa própria casa. E o Senhor está nos ensinando isso. Está nos ensinando que a nossa confiança deve estar no Senhor. Nós não temos que confiar na nossa casa, na nossa força, naqueles que estão do nosso lado. Muitas vezes aqueles que estão do nosso lado não têm o temor do Senhor. E aquelas pessoas não conseguem perceber o plano de Deus na nossa vida. E eles acabam, em vez de nos levar ao Senhor, acabam nos afastando do Senhor. É o que está acontecendo aqui no versículo 1. Então, muitas vezes, a dor mais profunda vem daqueles que nós julgamos estar ao nosso lado. E essa, vamos dizer assim, mesmo assim, Deus ele continua sendo soberano sobre todas essas circunstâncias. Percebam? Avançando para o versículo 2 aqui. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zif. Então Saul mobiliza um exército inteiro, são 3.000 homens, não é pouca gente, para perseguir um homem inocente. Davi não tinha feito nada contra Saul. Todos nós estamos acompanhando a história, sabemos que Davi não tinha feito nenhum tipo de afronta a Saul. E essa é uma distorção da autoridade quando ela é usada sem o temor do Senhor. Percebam, a autoridade que ela é distorcida quando ela é usada sem o temor do Senhor, ela começa por princípios errados, ela tem princípios errados, motivações erradas. Você tem um abuso de poder que está infiltrado ali, porque é 3.000 pessoas contra um homem sozinho. E tudo isso é movido por inveja e por medo, porque Saul sabia que Davi seria o rei e tinha medo de que Davi usurpasse o trono e tirasse a própria vida, que era um medo totalmente infundado, porque se Davi quisesse, ele já teria tirado a vida de Saul por diversas vezes. Então tudo isso, vamos dizer assim, é um exemplo claro de uma autoridade distorcida. E aí nós vamos perceber o quê? Que o Senhor permite pela sua soberania, há autoridades injustas, há chefes injustos, há líderes injustos, há governantes injustos e muitas vezes até familiares injustos, que usam a posição que eles ocupam de uma maneira incorreta. E aí o que é? Mas isso não significa que essas pessoas estão sob o controle absoluto daquela situação, porque Deus jamais deixa de governar além do limite que Ele determina. Ou seja, a pessoa só conseguirá ir até onde Deus permitir que ela vá. Eles nunca conseguirão ir além desse limite. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito claro para todas as áreas da nossa vida. Avançando aqui no versículo 3. E acampou-se Saul no monteiro de Aquilá, que está defronte de Jezimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Davi, ele não é surpreendido. Olha, nós vamos ver aqui que ele está vigilante, ele está atento e ele está preparado. Certo? Ele não confunde o movimento de Saul com o abandono de Deus. Isso é uma coisa que nós temos que ficar muito claro para nós. Olha, problemas não são evidência da ausência de Deus. Puxa vida, meu Deus do céu, mas por que o Senhor permitiu esse tipo de coisa na minha vida? Essa enfermidade, esse desemprego, o meu filho que está nessa situação, a minha filha, o meu pai que nunca crê no Senhor, a minha mãe. Por que fulano faz isso e não
está no Senhor, tantos problemas que nós poderíamos listar, fazer uma lista aqui, e a gente, naquele temor nosso que a gente vê naquele sofrimento, a gente fala assim, puxa vida, Deus me abandonou. Eu já falei isso, tá? Eu acho que todos nós aqui em algum momento, já em alguma medida, no momento de sofrimento, talvez já tenhamos pensado ou agido dessa maneira. E é interessante, a Bíblia tem salmos específicos, depois eu vou entrar em detalhes sobre essa questão aqui, mas essa permissão, vamos dizer assim, ela vem para que nós ganhamos maturidade no Senhor, porque o cristão maduro, ele aprende a observar a realidade que está à volta dele com discernimento do Senhor e sem o desespero. Cristo, em seus dias na terra, também sabia muito bem, quando a gente vê lá em João capítulo 2, ele sabia o que havia no coração dos homens. Então, quando via o problema, Jesus podia falar, puxa vida, mas eu vim aqui só para morrer por eles, eles estão aqui tentando impedir o meu ministério de avançar. Eu poderia reclamar, vamos dizer assim, você está tentando fazer o melhor possível, tem gente querendo lateralizar o seu lado, vamos colocar em outras palavras aqui. E Jesus, ele nunca foi pego de surpresa. Como ele conhecia o coração dos homens, quando nós ganhamos percepção espiritual do Senhor, toda a leitura do ambiente nosso deve ser feita a partir de uma leitura espiritual. O mundo espiritual governa o mundo material. E existem forças que estão ali atuando naquele momento, e muitas vezes aquelas pessoas que precisam ser resgatadas pelo Senhor estão sob uma influência do inimigo, estão sob a influência do diabo, influência do pensamento deste mundo. E essas pessoas não conseguem compreender que elas estão não estão contra você, elas estão agindo contra o Senhor. Percebe? E nós temos que orar para que o Senhor alcance essas pessoas. Não tratá-las como algo pessoal, mas como uma força maligna que está atuando através da vida delas. E isso nós temos que ter essa percepção. É difícil a gente ter na hora do momento do aperto, a gente conseguir pensar dessa forma, mas é a maneira que o Senhor está tentando nos ensinar nesta manhã. Nós sabemos que existe a atuação do homem mau ali debaixo da autoridade do pecado que está sobre a vida dele, mas, vamos dizer assim, existe também uma influência demoníaca que está atuando sobre a vida daquela pessoa. E nós temos que buscar do Senhor discernimento espiritual. Nós vamos avançar nesse texto, vocês vão perceber isso. Que Saul, apesar de ele estar indo contra Davi, em momento algum ele torna isso algo pessoal da vida dele. Ele não ofende em momento algum a moral de Saul, daqueles homens. Ele sempre coloca para que o Senhor julgue a sua causa. Então, nós temos que ter essa percepção. Nós vamos avançar aqui, tem muita coisa para falar ainda. No versículo 4: pois Davi enviou espias e soube com certeza que Saul tinha vindo. Deus, ele é soberano, ponto. Mas Davi, ele não é passivo. Olha que coisas interessantes aqui que nós temos que esclarecer. Davi, mesmo sendo perseguido e sabendo que Deus está no controle de tudo, ele usa estratégias, ele observa e ele investiga o que está acontecendo. Ele está observando a movimentação do exército de Saul ali. A soberania de Deus, ela em momento algum elimina a responsabilidade humana. E isso é algo que tem que ficar muito claro. O maior exemplo que eu poderia tirar para isso, que é muito claro para nós, porque está presente nos nossos dias, quando nós vimos, por exemplo, o agir do Senhor na vida da irmã Beth, esposa do irmão Iato. Nós todos cremos e observamos que o Senhor a curou instantaneamente ali. Amém? Amém. No entanto, o Senhor não poderia ter curado ela além de ter precisado de um médico? Poderia. O Senhor é poderoso, Ele criou o universo, Ele tem poder para fazer tudo. Mas o fato de o Senhor operar a cura na vida da irmã não fez com que eles ficassem passivos, parados, não tomassem nenhuma atitude. Houve a iniciativa, aquilo que o Senhor permitiu que estivesse às mãos dos irmãos ali, para que procurassem um médico. Deus preparou o melhor médico. Deus preparou o melhor hospital. Deus preparou ofertas dos irmãos para abençoar a vida dos irmãos. E o Senhor foi glorificado. Mas não houve passividade. Percebe? Misteriosamente, quando o Senhor faz o milagre, também existe uma participação humana envolvida. E nós temos que nos aperceber disso. Então, meus irmãos, quando nós estamos diante de uma situação difícil, seja ela qual for, dobremos os nossos joelhos, choremos
passar isso, a gente levanta, sacode a poeira e serve para resolver o problema, irmão. Não fica parado esperando a coisa cair do céu, não. O Senhor vai descer do céu na hora certa, mas a gente tem que estar correndo atrás dele para movimentar as coisas. E o Senhor vai abençoar. Amém? Amém? É o que está acontecendo aqui nesse texto. E é uma lição muito importante. Então, confiar em Deus não significa fechar os olhos, mas agir com sabedoria. Uma mãe que ora pelo filho dela, que precisa se converter, por exemplo, ainda assim não deixa de supervisionar o filho dela. Ela está lá olhando, está acompanhando de perto, entendeu? Olha, não é por aqui não, filho, a palavra de Deus diz assim e tal, mas está lá orando, ela esperando a graça do Senhor ali para a conversão, porque só o Espírito pode converter. A gente não consegue converter ninguém à força, é o Espírito Santo que faz isso, mas isso não significa abandonar, é acompanhar de perto ali o máximo que puder, entendeu? Então, alguém que confia no cuidado de Deus, ainda assim busca conselho, avalia decisões e toma precauções contra todas as dificuldades. Amém? Versículo 5, avançando aqui. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros e o povo estava acampado ao redor dele. Então nós temos aqui uma cena que se inverte agora. Saul tem poder militar, certo? Ele está cercado de um exército, mas espiritualmente ele está cego. Tem um exército do lado dele e ninguém viu Davi chegando. Isso se chama cegueira espiritual. Mesmo estando revestido dos melhores poderes militares, não conseguiu perceber um único homem entrar sozinho em seu acampamento. Davi, mesmo sem trono, ele enxerga claramente toda a situação. Enquanto Davi com um exército, ou enquanto Saul com um exército, não consegue enxergar nada. Isso mostra que o verdadeiro controle não está em quem tem mais armas, mas quem tem Deus. Amém. Percebe? Amém. Então, olha, Davi vê aonde Saul dorme e Saul não vê aonde Davi está. Deus, ele humilha sempre um orgulhoso, irmãos. Tem um texto lá em Tiago 4,6 que afirma isso. Eu não vou conseguir ler agora porque nós temos uns outros textos para ler também adiante. Isso vai acabar tomando algum tempo. Mas Deus, ele humilha o orgulhoso. O texto de Tiago 4 fala isso, mesmo quando ele ainda está sentado no trono. Percebe? É isso que Deus permite quando ele fala em Tiago. Então nós temos aqui, olha, que assim como Davi, ele foi alvo da perseguição irracional de Saul, Cristo também sofreu perseguição por conta dos líderes religiosos e dos líderes políticos da sua época. Não é diferente. Ainda assim, uma segunda lição, nenhuma autoridade tinha poder sobre a vida de Jesus, mesmo ele sendo servo. Ele diz lá, né, que nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João capítulo 9 afirma isso. Então, um terceiro ponto, a cruz que Deus governa, a cruz de Deus, ela governa inclusive sobre a maldade dos homens, para realizar os seus propósitos salvadores. Até o sofrimento que os homens proporcionaram a Cristo tinha o objetivo, pela permissão de Deus, de salvar aqueles homens. Percebam? Então não existe nada que não esteja debaixo do controle do Senhor. Versículos 6 ao 8, avançando aqui. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Davi a Abisai: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Abisai, ele é valente, ele é fiel e ele é corajoso. Ele estava certo sobre a oportunidade, mas estava errado sobre a interpretação. Olha que coisa interessante que nós temos aqui nesse texto. Ele confunde a oportunidade com a aprovação divina. E isso, irmãos, parece ser surpreendente, mas acontece até os dias de hoje, nas nossas vidas, inclusive. Quantas vezes aparece uma oportunidade para nós nos livrarmos de um problema e nós temos a falsa interpretação, dizemos: é do Senhor, é agora, minha bênção chegou.
A vitória tem sabor de mel mesmo. A gente diz assim, e não é bem assim. Não é a vontade do Senhor que está acontecendo ali, não é a permissão dele. Não é uma interpretação totalmente equivocada daquela situação. Abisai, ele oferece uma solução humana, uma solução rápida, uma solução violenta. E ele diz aqui, olha, deixa-me pois encravá-lo agora, eu não vou fazer isso uma segunda vez, é uma só e eu acabo com a vida dele. É ali. Olha o tamanho do sangue no olho do camarada, que ele estava ali para resolver a situação. Eu não sei quantos anos já no deserto, comendo o que sobrava, que Deus permitia ali, o camarada não tinha hora de acabar com esse problema. Ele falou, não, tem que acabar com isso agora. Né? Nós temos algumas aplicações aqui nesses versículos, nesses 3 versículos. Olha, primeiro, há pessoas bem intencionadas, próximas a nós inclusive, que podem nos aconselhar de uma maneira impulsiva. Davi, olha, é agora, vamos resolver agora. Um homem totalmente impulsivo, mas que não conseguia fazer uma leitura espiritual da situação. E nós temos que sempre buscar do Senhor essa leitura. Não buscar apenas visão carnal do que está acontecendo ali. Segundo, essa aqui é bem clássica, os irmãos já ouviram, eu vou repetir ela. Nem toda porta aberta é a porta de Deus. Essa está bem clara. Não significa que era uma oportunidade que o Senhor estava preparando. Eles tinham que se aperceber disso. Terceiro, nem toda a chance de resolver um problema significa que devemos resolvê-lo do nosso jeito. A gente tem que resolver do jeito certo o problema, do jeito do Senhor, e não do nosso jeito. E o quarto ponto, muitos pecados na nossa vida começam como? Olha, está acontecendo isso, isso e isso, você tem direito. Você está sofrendo muito. Não é assim que a gente escuta? Você tem direito de resolver. Ou Deus abriu essa chance, aproveita, que é agora. Né? A gente não ouve isso também? E um terceiro, olha, pode fazer isso, olha, Deus que permitiu isso aí, ninguém vai saber. Não dá nada. A gente não escuta isso também? E aí nós vamos perceber que Davi, ele já toma uma atitude diferente de Abisai. E aí nós vamos no versículo 9. E disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças. Davi já, opa, segura a emoção aí, camarada, né? Nenhum dano lhe faças. Porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Por quê? Porque Saul, ele ainda é o ungido do Senhor. Ele não deixou de ser ungido do Senhor, apesar de estar com uma situação vulnerável ali. Davi, ele reconhece que foi Deus que ungiu Saul. Ele, tirando a vida de Saul, ele está afrontando o próprio Deus. É Deus que deveria tirar Saul do trono, não Davi. Percebe a situação? Então, portanto, Deus é quem deve removê-lo. Davi não se coloca no lugar de Deus, e ele nem acelera o tempo de Deus. Deus tiraria Saul do trono no tempo certo, e não seria Davi quem faria isso. E ele tinha essa percepção espiritual. Exatamente. E aqui nós temos um Saul que já está há mais de 20 anos no trono. Não era um dia só. Percebam que o sofrimento ele se arrasta por muito tempo. Às vezes a gente quer resolver o nosso problema de uma maneira muito rápida. E Davi chegou, segundo alguns estudiosos, chegou a passar entre 7 a 10 anos nesse deserto. Não foi um único dia. Então, problemas às vezes tem a oportunidade de resolver. Você fala, vai acabar o meu sofrimento, e não é ainda a vontade do Senhor. Nós temos que tomar esse cuidado, ter essa percepção. A submissão à autoridade não depende da justiça da pessoa, mas da soberania de Deus que estabeleceu aquela pessoa. Romanos capítulo 13 fala isso. Davi não exalta Saul como homem, ele sabia que Saul era um homem totalmente deplorável. Né? No entanto, ele respeita a função de Saul como uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele não poderia afrontar. Então, e aí ele fala assim, então, Zeruí, talvez a Abisai poderia perguntar aqui para Davi, beleza, Davi, a gente não vai tirar a vida dele, mas como é que nós resolve esse problema então? Você está falando que não é desse jeito. Nós estamos aqui só para isso. E você está falando que não é assim. Qual que é o jeito certo então? Davi responde no versículo 10. Ele fala aqui, disse mais Davi, vive o Senhor que o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra.
ou descerá para a batalha e perecerá. Nós temos 3 soluções que Davi dá aqui. E nenhuma delas é Davi que toma a decisão. Ele fala que a primeira possibilidade, Deus pode julgá-lo diretamente por uma doença, por um acidente, por um juízo sobrenatural, como aconteceu com Ananias e Safira lá em Atos 5, por exemplo. Deus pode, ele tem poder para isso. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, Saul simplesmente pode morrer de causas naturais. O tempo de cada pessoa pertence ao Senhor. Como Nabal, o Senhor o feriu. Nós acabamos de ler no sermão passado. Foi o próprio Senhor quem fez o Nabal. E ali, no Salmo 31:15, diz que o Senhor é quem tem o tempo de vida de cada pessoa nas suas mãos. Quem somos nós para dizer se vamos viver um dia mais, um dia menos? Nós não temos esse controle. E uma terceira possibilidade, que foi o que de fato aconteceu depois, ou pode morrer pela mão dos inimigos numa batalha. Isso aconteceu lá em 1 Samuel 31, sem fazer spoiler, né? Nós vamos ainda chegar lá, mas em 1 Samuel 31, Saul ele é morto numa batalha. E de fato é uma dessas afirmações que Davi fala no versículo 10. Então, Davi, ele não tenta ser o autor do juízo. Ele reconhece que a vida e a morte pertencem a Deus. Não é Davi quem vai resolver esse problema. Então, nós vamos ver Deuteronômio capítulo 32 e 39. Vamos passar aqui, por gentileza, abram comigo nessa passagem, isso é importante, gente. Eu até separei ela aqui para a gente ter essa percepção. Deuteronômio 32 e 39. Os irmãos abrem aqui. Deuteronômio 32, 39 diz assim: Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Essa é uma resposta de Deus para nossas vidas. Então, irmãos, essa é a famosa resposta para a expressão que nós encontramos nas Escrituras. A nossa vida está escondida no Senhor. Estamos guardados por Deus, irmãos. Seja o que nos suceder, o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. O crente ele não precisa manipular o futuro, forçar decisões ou se vingar de situações. Deus cuidará do destino dos ímpios e dos justos. Ele vai cuidar do destino de todos. O Salmo 37 inteiro, ele é dedicado a esta pergunta. Ele fala: Senhor, Asaf que escreveu esse salmo aí. Puxa vida, o justo prospera o tempo inteiro e eu estou aqui só sofro, só padeço, só passo perseguição. O Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai permitir isso, o Senhor me abandonou. E aí o Senhor esclarece ele que o Senhor está no controle de todas as coisas. E ele diz que, ainda que o ímpio tenha um pouco do céu nesta vida, um juízo eterno está reservado para ele. Mas nós estaremos com o Senhor na eternidade. Há uma resposta do salmista com relação a isso. Versículo 11, para nós avançarmos aqui a parte A. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Somente até aqui, depois eu vou ler a parte B separada. O Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Davi, ele teme a Deus mais do que teme a Saul. Ele sabe tocar na autoridade sem ordem de Deus. Ele sabe que se tocar na autoridade de Deus sem a ordem de Deus é tocar no próprio Deus. Então ele não toca. Ele não se deixa levar pela emoção, pela pressão do momento ou pela dor da perseguição. E há situações em que muitas vezes, por conta do sofrimento que nós estamos, que nós somos tentados a dar cabo de líderes, autoridades, de chefes, seja por fofoca, seja por crítica destrutiva, por rebelião, por boicote, tudo isso que o mundo faz aí. Davi nos ensina o que nesse texto? A cultivar a paciência espiritual, a saber o tempo do Senhor, e não uma violência relacional. Não é nós que temos que partir da segunda pessoa, nós temos que orar para que o Senhor intervenha naquela situação. Percebam? E nós temos que separar algumas coisas aqui. Porque não tomar a iniciativa de ir contra a pessoa não significa omissão.
Alguns podem interpretar, puxa vida, então a gente vai concordar com ele, baixar a cabeça e está tudo certo. Não. Existe uma maneira de Deus se supor a isso. Uma maneira que as Escrituras nos esclarecem em relação a isso, que eu já vou avançar aqui no texto e vou falar sobre isso. Parte B do texto, do versículo 11. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos. Davi, ele pega o quê? Por que Davi pega a lança e por que ele pega aquela bilha de água? Quais são as coisas aleatórias no texto? Assim? Podia pegar qualquer coisa, tá? O Senhor permitiu que tomasse ali da lança e daquela bilha de água, daquele vaso de água. São símbolos que representam a autoridade de Saul. A lança, nós sabemos muito bem da história da lança, né? Davi, inclusive, quase foi morto por ela 2 vezes, como nós vemos aqui no texto. Ela representa um símbolo de poder militar. Então, Davi tomou o símbolo do poder militar de Saul, que era a sua lança. Segundo, a bilha de água, ela representa um símbolo de vida e de proteção, porque eles estavam no deserto, aquela água lá era para as pessoas não morrerem de sede. Ela representava a vida daquele lugar hostil. Então, Deus permite que Davi segure e tome esses 2 símbolos para mostrar que Davi está sob a soberania de Deus. Não é uma lança que vai defender o reino, é a soberania de Deus que defende a nação de Israel. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, Saul está indefeso, sem que ele perceba que está indefeso. A sua provisão, a sua segurança havia sido tirada e ele estava dormindo, ele nem percebeu isso. Estava desatento. Então, mas Davi não tira a vida de Saul como nós vemos nesse texto. Ele apenas tira esses símbolos para provar que ele não é o seu inimigo e não tomará o trono à força. E aí nós vemos que às vezes Deus nos permite, em diversas situações, provar que estamos certos, mas não para humilhar o outro que está errado, porque normalmente esse é o nosso comportamento, né? A gente fala, tá aqui, ó. A gente usa até uma expressão muito nossa, ó. Se eu achar que isso aqui, ó, vou provar que está certo, eu vou esfregar no cara aqui. A gente já perde a paciência, assim, né? O nosso jeito de resolver as coisas. Mas não, o Senhor permite que a gente prove a nossa verdade, mas para o quê? Para viver em integridade, para dizer que nós estamos agindo da maneira correta e não para humilhar o outro que está errado. Essa é a grande diferença. Então Davi ensina, não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer do jeito certo. Bem? Versículo 12, que foi até o que nós lemos aqui, né? Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. O sono profundo foi colocado por quem aqui? Por Deus. O texto está afirmando aqui. Foi Deus quem fez aqueles homens dormirem e não acordar. É uma intervenção divina de Deus aqui. Davi só consegue entrar no acampamento porque foi Deus quem abriu o caminho para ele entrar. Não foi ele que era um excelente soldado e ninguém acordou. Foi Deus que colocou um sono profundo naquele exército. Percebe? Então, irmãos, sempre a solução vem da parte do Senhor. E às vezes a gente se vangloria, acha que nós temos alguma capacidade. Não, irmãos, nós não temos capacidade alguma. É sempre o poder de Deus agindo, abrindo portas, caminhos para nós. Então, nenhum poder humano pode impedir aquilo que Deus decide realizar. Deus fez o mesmo, por exemplo, quando permitiu que Jesus, repetidas vezes, escapasse de diversas situações. Nós vamos ver lá, por exemplo, no Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, em que a multidão, os fariseus partiram para cima dele para tentar tirar-lhe a vida, e a Bíblia diz que ele se ocultou e saiu. Deus ocultou, tampou os olhos daqueles homens, e o Senhor foi guardado daquela situação para que ele não morresse fora do tempo que ele deveria morrer. Cristo deveria ir para a cruz, não deveria morrer antes, mas Deus ocultou os olhos daqueles homens para que não tirassem a vida. Percebam? Então o Senhor está sempre no controle. Segunda parte do sermão: o povo de Deus deve tratar a autoridade com o temor do Senhor. Do versículo 13 até o versículo 20, eu vou fazer uma única leitura aqui agora. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner?
Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes ao vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a milha de água que tinha sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrama o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Davi, no versículo 13, como nós vemos aqui, avançando no versículo 13, Davi, ele se posiciona de uma maneira estratégica. Percebe aqui, ó, e Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. Então Davi vai procurar o quê? Um lugar estratégico para que ele se aproximasse o suficiente para ser ouvido. Ele gritou de onde ele estava, mas longe o suficiente para evitar qualquer tipo de conflito físico que pudesse ocorrer ali. Aqueles homens não conseguiriam chegar até ele. Então isso reflete o quê? Duas qualidades importantes que todo servo de Deus deve cultivar: discernimento e equilíbrio. Ele deve discernir a situação e não vai chegar lá no Saul: cheguei, estou aqui, ó a Bíblia, ó a lança aqui, do lado de Saul, com o exército inteiro do lado dele. Vamos dizer assim, no nosso conceito seria no mínimo uma burrice, vamos dizer assim, chamar todo mundo para te matar. Ninguém vai fazer isso numa condição normal. O que ele fez? Ele tomou uma certa distância. E ali ele se revelou ao exército e a Saul. Aqueles homens não alcançariam ele. Isso se chama discernimento. Ele fazer isso diante de Saul e dos homens ao lado deles seria imprudência, seria tentar o Senhor, seria fazer aquilo que o Senhor não nos ensina a fazer, depender do Senhor, tentando o Senhor diante daquela situação. Ele se afastou, mas ele também teve um equilíbrio, porque ele sabia calcular a distância e sabia que aqueles homens não alcançariam ele. Então tudo estava sob o controle. Ele ia falar, mas ele não queria o conflito. Isso se chama discernimento. Continuando, o cristão, ele não deve procurar o confronto desnecessário com autoridades, mas também não precisa se calar diante da injustiça. Essas são duas coisas. Há momentos em que precisamos falar, porém, como é que nós temos que falar? Foi aquilo que eu estava falando anteriormente: com prudência, com respeito e com coragem. Jesus fazia isso, ele confrontava os fariseus com firmeza. Lá em Mateus 23, ele afirmava isso. Ele chamava os escribas e fariseus de hipócritas. Eles diziam que eles eram religiosos, que impediam as pessoas de se achegar a Deus. Jesus, em momento algum, deixou de dizer as verdades que deveriam ser ditas. Mas ele nunca agiu com violência e nem com desrespeito pessoal. Não era algo pessoal, não era algo direcionado a pessoa específica. Era direcionado ao comportamento que ela estava tendo. São coisas totalmente diferentes. E aí no versículo 14 e 15 aqui: e Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Davi dirige as suas palavras a Abner, o comandante do exército de Saul. O objetivo de Davi não era expor Saul desnecessariamente, mas expor a falha dos homens que deveriam estar protegidos do rei. E aí ele já começou a expor a falha daqueles homens. E ele faz isso com clareza, mas sem insultar, sem sarcasmo e sem violência. Ele não ofendeu a honra de ninguém,
Ele não, em momento algum, agiu com sarcasmo. Ele simplesmente acordou aqueles homens que estavam dormindo. Era uma situação diferente. E, em momento algum, aqueles homens foram feridos. Ele poderia ter ferido se quisesse. E aí o que acontece? Nós encontramos aqui pelo menos 3 princípios espirituais importantes. E isso aqui, irmão, vai doer muito na nossa carne agora que eu vou falar aqui. Primeiro, Davi não faz piada com autoridade. Ele leva a posição real do rei Saul a sério, mesmo discordando profundamente de que Saul era. Irmãos, o que mais nós vemos hoje, e eu falo porque eu também já cometi esse erro, não estou aqui numa condição melhor do que ninguém que está aqui, nós estamos acostumados a fazer piadinhas com autoridades. Não é? Quem é que nunca fez piada com o lado A ou o lado B da situação? Eu nem vou citar porque pode ser que o vídeo caia, quem está gravando, e a pessoa não sobe na internet para disso. Mas vocês sabem do que eu estou falando melhor do que eu. Certo? Então, irmãos, nós não temos que fazer piadinhas. Nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar por isso. Amém. Não tomar partida. Deus está no controle de tudo. Não significa concordar com ele. Nós nunca devemos concordar com ele, seja de qual lado for. Porque todo mundo ali é ímpio na história, tá? Deixa bem claro. Porque ninguém que é crente, o outro não é, não. Todo mundo é ímpio ali. Mas nós temos que buscar o lado que está segundo as Escrituras. Seja o lado A ou o lado B, independente de que lado seja. Mas nós temos que orar por essas autoridades. Amém? Então, não se faz piada com a autoridade. Eu falei sobre viés político, que está muito ali aflorado nos dias de hoje. Mas existem outros tipos de autoridade. Existe a autoridade de empresa, gente que faz piadinha com o chefe de empresa. Não tem? Pessoas que na empresa têm até apelidos sarcásticos que às vezes remetem a alguma falha daquela pessoa. A Bíblia nos condena a fazer isso. Em qualquer tipo de autoridade. Eu vou descer um pouquinho mais para as crianças na frente dos jovens. Ou, por exemplo, no meio das salas de aula, que cada professor tem um apelido. Ou não tem isso mais no dia de hoje? Só na minha época que tinha. Tem hoje? Tem? Então, cada professor tem um apelido justamente por alguma situação que denigre aquela imagem daquela pessoa. Eu nem sei se pode usar mais a palavra denigre hoje também. Mas eu também não pode, eu estou meio perdido. Mas tem uma palavra certa para isso, certo? Segundo, Davi, ele confronta erros, ele não confronta pessoas. Então ele aponta para falhas específicas. Vocês não guardaram o rei. Ele não ataca o caráter ou a honra do Abner. Ele ataca o que o Abner deixou de fazer, de guardar o rei, que era o que ele deveria estar fazendo. Ali. E o terceiro, Davi fala em categorias morais e espirituais. Ele diz aqui no versículo 16: sois dignos de morte. Não como insulto. Davi não estava afirmando: olha, vocês têm que morrer porque vocês não fizeram o trabalho de vocês direito. Ele está mostrando para eles um juízo legal. Por quê? A falhar na proteção do rei era um crime capital na nação de Israel. Aquele que falhasse em guardar o rei, ele deveria ser condenado à morte. Então ele está dizendo: olha, pelo que vocês estão fazendo aqui, a lei manda que vocês sejam mortos. Vocês não guardaram a vida do rei. E a punição para quem não faz o trabalho de guardar a vida do rei é a morte. Então Davi está mostrando a lei para aqueles homens. E ali, adiantando aqui, como cristãos, que lições que nós tiramos disso? Desse texto tão difícil. Podemos discordar de professores, pais, chefes, líderes da igreja, governantes. Todos nós temos esse direito. Principalmente, não quer dizer porque eu estou numa condição de presbítero de autoridade sobre os irmãos que eu não erro. Eu posso errar e vou errar, como outros irmãos também vão errar. Mas devemos fazer esta contestação com esclarecimento, com respeito, com o temor do Senhor. E nós, que estamos adiante, temos de ter a humildade de reconhecer o erro e pedir perdão. É uma coisa simples, irmãos. Percebe? Deveria ser natural, mas o pecado faz com que não seja. Percebam? Então, falar mal de autoridade pelas costas, que geralmente é isso que acontece. Zombar, espalhar boato, tudo isso que acontece, a Bíblia dá um nome para isso, se chama pecado. É bem simples, mas é isso. É pecado, fala zombar, falar pelas costas, tudo isso. Então,
falhar diante de tudo isso daí, apresentar esses erros com clareza, buscando a verdade, tudo isso se torna o quê? Um princípio de maturidade cristã. Todos nós temos, vamos dizer assim, o Senhor nos deu a liberdade de, pela maturidade do Senhor, pelas Escrituras, aceitar. Isso também acontece de um outro lado. Às vezes acontece de uma pessoa não aceitar ser corrigido por uma pessoa um pouco mais velha, mais experimentada no Senhor. Isso acontece na igreja. Quantos irmãos resistem quando o Senhor permite que um irmão se levante para orientar ele? Sem humilhar o irmão, sem fazer nada. Ele vai falando com o irmão, olha, não foi legal assim. Esse que está fazendo, o Senhor deu outra direção para você fazer, vai por esse caminho. Percebe? E não chegar aqui, e irmãos, o dia que eu fazer isso, vocês podem me tirar daqui e me jogar para fora. Eu citar nominalmente aqui, eu expor a vida de alguém aqui no mundo. E infelizmente existem lugares que fazem isso. Mas o dia que eu fazer isso, irmãos, eu estou totalmente fora da direção do Senhor. E eu peço que os irmãos se compadeçam de mim e olhem para que eu me arrependa do que isso acontecer. Mas isso não é do Senhor, isso não provém do Senhor. Não é bíblico. Nós não devemos expor pessoas. Nós expomos problemas sem direcionar ninguém. Aqui tudo é uma orientação, nós estamos todo mundo caminhando céu aqui. E um dependendo do outro, porque nós precisamos uns dos outros. Amém? Então, tudo isso precisa ser dito, por isso que eu estou dizendo que essa ministração é muito extensa. É muito assunto para ser falado dentro de uma coisa só aqui. Mas tudo isso tem a ver com a questão da soberania de Deus e como deve ser o nosso comportamento diante de autoridades e diante de submissão. E como deve ser a nossa submissão. Continuando aqui, versículo 16. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes ao vosso Senhor, no ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Davi mostra, aqui nesse texto, que ele esteve muito perto de Saul. Ele esteve na cabeça do rei, ele pegou a bilha e estava do lado da cabeça dele. Ele poderia ter feito o que ele quisesse com Saul. Ele fala aqui, ele estava diante dessa situação, longe, afirmando para Saul e aqueles homens, que ele não estava conspirando contra o rei, e que ele estava, na verdade, guardando aquele rei que estava caçando a vida dele. Estava tentando tirar a vida dele. Ele está afirmando. Ele demonstra inocência não por meio de discursos inflamados, mas por provas concretas. Ele diz: a lança está aqui e a bilha está aqui. Você ainda acredita que eu quero fazer algum mal contra você? Ele estava dizendo isso para aquele rei, para aqueles homens ali. E aí ele fala aqui: olha, a lança e a bilha são símbolos de poder político, a lança de poder político e militar, como eu disse, e a água do sustento da vida. Ao segurar esses dois símbolos, como eu disse, Davi, ele não desrespeita Saul, mas ele mostra três verdades aqui. A primeira, ele não é inimigo de Saul. Ele está com isso na mão dele. Segundo, ele não usou a oportunidade que ele teve para poder fazer o mal contra a vida de Saul. Terceiro, Deus protege e o acompanha com uma autoridade muito superior do que aquela que está sobre a vida de Saul. Está guardando a vida de Davi. Então, diante dessa situação, o cristão, ele deve procurar andar de uma maneira irrepreensível, diante da autoridade que foi constituída sobre ele. A melhor defesa da nossa integridade não é a discussão, é o testemunho que nós damos na nossa vida. Percebam? O mundo pode falar contra nós, mas quando Deus é por nós, o mundo não prevalece. O mundo jamais prevalecerá. Versículo 17. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? Parece que é a mesma releitura de outros episódios atrás, né? Que nós estamos lendo de novo, né? E Davi disse: é a minha voz, ó rei, meu senhor. Ele está dizendo aqui. Saul chama Davi do quê? De meu filho. Novamente a mesma expressão aqui. Mas as suas palavras não refletem uma transformação genuína. Saul não foi transformado. Saul está emocionado nesse texto aqui, mas ele não está arrependido. De novo, a mesma situação. Ainda assim, Davi respeita a posição de Saul. Ele responde chamando Saul. Qual é a resposta que Davi dá? Meu rei, meu senhor. Mesmo sendo perseguido, Davi chama Saul de meu rei. E de que Saul era a autoridade sobre a vida de Davi. Mesmo Saul perseguindo a Davi.
Então, irmãos, nem todo discurso de humildade significa um coração convertido. Essa é uma lição que nós temos que aprender na vida cristã, e às vezes o Senhor nos permite aprender das piores maneiras. Há pessoas que se emocionam ao serem confrontadas, mas elas não mudam de vida, continuam vivendo na mesma vida, sem mudar de vida. E mesmo assim, qual é o mandamento do Senhor para nós como igreja em relação a essas pessoas? Nós devemos tratar cada uma dessas pessoas com honra. Sabe o que é honra? O irmão Dani ministrou aqui semana passada. Sabe o que precisa lembrar? Está bem fresquinho aqui na mente de todo mundo aqui. É colocar o outro numa condição superior a mim, superior a todos nós. Então, aquela pessoa deve ser tratada nessa condição, superior a nós, mesmo que ela esteja ainda não se rendendo totalmente ao Senhor naquela condição. Então, nós temos que tratar esta pessoa com honra, e porque o nosso tratamento reflete o nosso caráter em relação a elas, e não o caráter delas. Então, o nosso caráter deve refletir o caráter do Senhor. Versículo 18. Disse mais: por que persegue o meu Senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Davi não acusa Saul agressivamente. Ele apela à razão e ele apela à consciência. E ele faz 3 perguntas. Por que me persegues? O que eu fiz? Que maldade que existe em mim? Essas perguntas expõem o vazio moral da perseguição de Saul contra a vida de Davi. A primeira hipótese, e aí Davi lhe responde. Eu estou avançando aqui, mas tem que falar. Davi, ele não manipula Saul. Ele simplesmente apresenta os fatos. Olha só, está acontecendo isso. Ele diz aqui: Davi, em momento algum, ele se vitimiza. Embora ele fosse uma vítima, ele tinha todo o direito de se vitimizar também. Mas ele, em momento algum, se coloca como vítima. Davi, ele não se apressa a condenar Saul, mas ele convida Saul a refletir sobre essas 3 perguntas. E aí vem a resposta aqui do versículo 19. Vou ler a parte A. Ouve, pois, agora te rogo, rei, meu Senhor, as palavras do teu servo. Ele faz a primeira pergunta. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Ou seja, ele está dizendo: se Deus está por trás dessa situação, se é Ele que está falando para você vir me perseguir, se é Deus que está te conduzindo nisso, que Ele aceite essa oferta de alimentos. Ele está dizendo: Davi se submete totalmente ao Senhor aqui, até mesmo se Deus estivesse talvez disciplinando Davi e talvez testando ele. Olha, ele fala: Saul, se é o Senhor que está te permitindo, talvez seja eu que precise ser tratado pelo Senhor. Irmão, só quem é crente tem essa percepção. Você já viu alguma pessoa que não tem ao Senhor falar dessa maneira? Aceitar o sofrimento e falar: olha, se isso está vindo tudo sobre mim, é porque eu preciso ser tratado. A pessoa que ela está no caminho de piedade, ela não consegue enxergar isso. Mas aquele que está no Senhor se deixa ser tratado pelo Senhor. É diferente. Percebe? Então Davi, ele faz essa colocação. Ele está disposto, inclusive, quando ele responde isso, a ajustar a própria vida dele, Davi falando com essa resposta, ao discernimento espiritual e não ao orgulho. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, né? Sim. E ele endireitará as tuas veredas. Exatamente. Então Davi está dizendo: olha, pode ser que eu esteja errado, Saul, mas é o Senhor que te disse para fazer isso? Ele está fazendo uma pergunta. Será que tem alguma coisa que precisa ser ajustada na minha vida? Esse tem que ser um comportamento do servo de Deus. Segundo, no mesmo texto, no versículo 19: se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles têm me expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai, servem outros deuses. Se são os homens que incitam a Saul, está dizendo: malditos sejam diante do Senhor. Aqui Davi entrega os culpados, esses homens, ao juízo divino. Ele fala que o Senhor trate para esses homens que estão incitando você a fazer isso. Davi está dizendo que não é Saul que é o culpado, ele está tentando colocar a culpa sobre um terceiro ainda, tentando livrar o rei dessa situação. Ele não tem que identificar nomes e nem faz ataques pessoais, ele apenas apela ao quê? À justiça de Deus. Então, quando algo de ruim acontece, o cristão sábio, ele pergunta:
O que Deus quer me ensinar diante dessa situação? Então, há algo que eu preciso confessar, há algo que eu preciso ajustar na minha vida. Por isso que isso está acontecendo na minha vida, Deus permitiu isso, vamos dizer assim. Mas também sabe discernir quando a injustiça ela vem de pessoas mal intencionadas. E como Davi, o cristão deve entregar essas pessoas ao juízo de Deus, se Deus vai tratar com aquelas pessoas. Mas não somos nós que tomamos a iniciativa de executar o juízo de Deus. Ainda no versículo 19, Davi ele mostra aqui a gravidade da injustiça de Saul. E sabe qual que é a gravidade que ele vai refletir, inclusive, no próximo capítulo, quando se o Senhor nos permitir avançar? É o que se chama de exílio espiritual e exílio social. Davi estava vivendo numa condição em que ele não deveria mais estar na terra de Israel. Ele está sendo entregue pelos próprios irmãos dele, ele está sendo caçado pelo próprio rei, e diante dessa situação, tudo isso está levando Davi a fugir, sair de Israel, que é o que vai acontecer no capítulo 27, já dando um spoiler, diante se o Senhor permitir chegar ali, mas é o que está acontecendo aqui. Davi explica o efeito da perseguição de Saul na vida dele. Primeiro, ele está sendo expulso da terra prometida. Ele não consegue mais ficar fugindo. Ele está sendo expulso da própria terra. Segundo, isso significa também um afastamento da adoração formal em Israel. Porque o que acontece? Vamos lá. Onde é que a adoração acontecia em Israel? Ainda não em Jerusalém. Posteriormente, sim. Mas ali acontecia em outro lugar, onde o lugar onde estava a arca, Siló, se não vai lembrar. Estava em Siló. O que acontece? Davi conseguia ir até a arca, até o tabernáculo e oferecer sacrifício? Não. Por quê? Porque Saul ia mandar matar Davi. Então ele não conseguia ir lá, todo mundo denunciava. Davi chegou aqui, vem o exército, Davi tem que sair fugido. Nós temos até um episódio anterior, onde os sacerdotes tentam esconder Davi e todo mundo morre. O próprio texto afirma isso, nós lemos sobre isso, onde um homem da tribo de Saul vai lá e entrega aos sacerdotes que deram a espada para Davi fugir, e aquele homem foi lá e matou todos aqueles sacerdotes, a sua família, e dizimou aquela cidade inteira. A história é terrível, irmãos, mas Davi estava, olha, não tem mais para onde ir. Ele já chegou nesse ponto. Eu não consigo nem adorar mais. Eu não consigo mais chegar aos pés do Senhor. Então, na prática, a perseguição de Saul está empurrando Davi para fora da comunhão com o povo de Deus. É o que está acontecendo aqui. E aí nós encontramos essa expressão no final do versículo 19, que parece estranho aos nossos ouvidos, quando ele diz aqui, olha, dizendo, vai e serve a outros deuses, no final do versículo 19. O que Davi quis dizer com isso, quando ele respondeu, vai e serve a outros deuses? No contexto do Antigo Testamento, servir a Deus estava vinculado à terra, estava vinculado ao culto, estava vinculado ao tabernáculo. Ser forçado a viver fora da comunidade de fé podia levar a pessoa a começar a praticar práticas pagãs, a entrar na prática de outros povos. Portanto, a injustiça de Saul afeta não somente a sua vida social, porque ele não conseguia mais ter comunhão com ninguém. Possivelmente Davi já não via mais os seus pais e seus irmãos há muito tempo. Muito possivelmente. Então a vida social de Davi estava destruída. E não somente isso, o acesso ao culto, que ele deveria ir ao tabernáculo, há muito tempo já, talvez Davi não conseguiu oferecer um sacrifício ao Senhor. Há muito tempo. Ele estava toda hora fugindo. E a comunhão espiritual com os irmãos, todas aquelas festas que aconteciam pelo menos 6 vezes ao ano na comunidade de Israel, Davi não conseguia sequer participar de uma. E quando ele tentou participar de uma, Nabal tentou inverter o jogo para o lado dele. Isso aconteceu numa festa. Então, Davi está totalmente afastado do culto da sua terra e da comunhão com os irmãos. Ele está totalmente recluso, ele está no exílio absoluto. Então, olha, lições que nós podemos extrair aqui para caminhar para o final, e meu tempo já estourou, já faz um tempinho. Faz 5 minutos. Autoridades injustas podem gerar, na vida daqueles a quem nos perseguem, pode gerar exaustão, pode gerar humilhação, pode gerar afastamento das comunidades,
e inclusive desânimo espiritual. Mas a fé madura não se perde por causa das circunstâncias, ela se fortalece nelas. Irmãos, eu poderia finalizar daqui, porque esse assunto é muito extenso, mas quantas pessoas que nós não conhecemos na nossa caminhada cristã que se perderam porque não foram bem orientados por aqueles que deveriam guardar as suas vidas? Quantas palavras foram ditas que não deveriam ter sido ditas da maneira que foram ditas, e aquelas pessoas nunca mais se voltaram do Senhor? Irmãos, quando nós, seja qualquer um de nós, quando abrimos a nossa boca para falar do Senhor, que seja para trazer glória ao Senhor, que seja para trazer edificação. Até a palavra exortação, a gente ouve ela de uma maneira muito distorcida. Sempre quando eu falo que eu também fui criado dessa maneira, a gente ouve a exortação como se alguém tivesse uma vara na mão e fosse exortar os irmãos no sentido de bater. É esse o sentido que a gente tem. Hoje o irmão foi exortar todo mundo lá, né? Que essa expressão, né? Só que a palavra exortação significa incentivar o outro a caminhar porque ele está cansado. Até a palavra exortação é distorcida no meio cristão, irmãos. A gente é muito rápido para querer corrigir os outros e a gente continua caminhando errado todo o tempo inteiro. É um chamado do Senhor a nós chorarmos com aqueles que estão com dificuldade de caminhar, a nós abraçarmos uns aos outros, a nós reconhecermos o erro do outro como algo que o Senhor precisa tratar com ele, e que a minha tarefa não é apontar o dedo, mas é chorar com ele, abraçar ele, orar com ele, estar próximo dele para que ele se volte ao Senhor o mais rápido possível. E a nossa tarefa justamente é apontar o dedo e se afastar do erro, se afastar do assunto. A pessoa às vezes fica entregue ao próprio caminho. O chamado do Senhor é volta, caminha com ele, chora com ele, abrace ele, não afaste essa pessoa da caminho. E o Senhor vai buscar aquela pessoa, vai esclarecer, vai arrumar o que precisa ser arrumado. É sempre o Senhor quem vai tratar. Amém? Versículo 20 aqui. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. O sofrimento, ele não contradiz a soberania de Deus. Davi não entende totalmente por que ele está fugindo como um animal caçado. Contudo, ele não confunde dor com a ausência de Deus. Ele sabe que Deus está no controle de tudo. Então, 3 lições podem ser extraídas aqui do sofrimento de Davi. Primeiro, Deus continua no controle, mesmo quando o ímpio parece triunfar. Deus, ele continua. Davi, ele não se sente como, ele se sente como uma pulga, ele se sente como uma perdiz, e tudo isso são imagens de fragilidade, imagens de desprezo, de uma pessoa que ela está se considerando muito pequena ali. Mesmo assim, ele não assume que Deus perdeu o controle da situação. Ele sabe que Deus pode permitir dor sem perder a soberania dele. Essa é a mesma lógica do Salmo 73, quando ele diz: tu me guias com o teu conselho. O segundo ponto, o sofrimento, ele é parte da formação espiritual do povo de Deus. Então, quando você não sofre, você não amadurece espiritualmente. Todos nós vamos sofrer de alguma maneira. Se nós não estamos sofrendo, nós nos tornamos nanicos espirituais, pessoas que não amadureceram. Davi não sofre porque ele é fraco, mas porque Deus está formando o caráter dele. É diferente. Sua fé está ensinando Davi a depender de Deus no meio desse sofrimento. Mais tarde, o próprio Davi, no Salmo 119, ele vai escrever: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. É o próprio Davi que escreve isso posteriormente. A Bíblia mostra, vez após vez, que Deus usa o sofrimento para refinar os seus filhos. José foi injustiçado no Egito, a gente lê lá em Gênesis, lá no capítulo 50, quando ele está recapitulando todo o seu sofrimento. Jeremias foi perseguido, Daniel foi mandado para o exílio, Paulo foi preso, diversos irmãos padeceram perseguições. E tudo isso foi com a permissão do Senhor. Terceiro, o sofrimento do justo, ele aponta o sofrimento de Cristo. Davi, ele foi injustamente perseguido por Saul, e ele é o tipo de um Cristo que viria. Assim como Davi, Cristo foi perseguido
motivo também. Foi tratado como criminoso, apesar de ser um bem legítimo. Foi caçado pelos líderes religiosos. O próprio Jesus ele expôs a sua dor diante do Pai, dizendo: Pai, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus foi quem disse isso. E tudo isso era a permissão de Deus. A cruz é a prova suprema de que Deus pode permitir grande sofrimento ao seu Filho amado e ainda assim estar completamente no controle. Os inimigos pensavam ter vencido quando Cristo morreu, mas era Deus que havia cumprido o seu plano eterno quando Cristo morreu na cruz. O sofrimento de Davi, ele antecipa o sofrimento de Cristo, e ambos revelam que a soberania de Deus não elimina o sofrimento. A soberania de Deus, ela governa e ela usa o sofrimento para a salvação. Então, algumas aplicações aqui. Não interprete o sofrimento como a ausência de Deus. A Bíblia nunca promete vida sem dor, mas promete Deus conosco na dor. Segundo, quando a autoridade humana fere, nós devemos lançar a nossa dor em Deus. Davi abriu seu coração diante de Saul, mas a sua confiança estava no Senhor, não estava em Saul. Terceiro, entenda que Deus transforma a dor em maturidade e transforma em testemunho. Seu sofrimento pode ser exatamente o instrumento que Deus usa para edificar a nossa própria fé e a fé dos outros que estão à nossa volta. E quarto, olhe para Cristo. Ele sofreu injustamente, mas ele venceu. Seu sofrimento não é o fim da história. A ressurreição de Cristo garante que toda a dor do crente ela será redimida. Não existe nenhuma dor que não será redimida. E por último, agora, para nós caminharmos para o final, versículos 21 ao 25, vou ler uma única leitura aqui. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal. Me engana que eu gosto, né? Mais ou menos assim. Porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou ao seu lugar. Então essas palavras aqui, como eu disse anteriormente, no versículo 21, parecem palavras de arrependimento, mas mostram o contrário. É uma confissão emocional, não é espiritual. É remorso, não é arrependimento. Saul chora, fala bonito, admite culpa, mas não muda o caminho dele. Continua a mesma coisa. E aí no versículo 22, Davi respondeu a ele: olha, devolvendo a lança. Davi devolve a lança para Saul. Ele fala que é o símbolo da violência injusta de Saul contra Davi. Como quem diz: eu não pago o mal com o mal. Essa lança aqui que você tentou me matar, poderia ter encravado no seu peito, mas eu estou te devolvendo ela. Está na tua mão. É tua. Eu não preciso disso. Davi está dizendo. Então Saul sente culpa, mas ele não abandona o pecado. Saul ele reconhece verbalmente o seu erro, mas a história dele mostra que ele sempre volta a perseguir Davi. E essa é a marca do falso arrependimento. Há palavras, mas não há transformação. E o mesmo contraste é visto, por exemplo, no faraó, lá em Êxodo, que diz: pequei, mas ele voltava à obstinação contra o povo. Não é diferente do faraó. Não é diferente de Esaú, por exemplo, que chorou, mas a Bíblia diz lá em Hebreus 12 que não encontrou lugar de arrependimento. Não é diferente de Judas, que expressou um grande remorso, mas não se voltou para Deus. Saul é mais um exemplo de que é possível dizer as palavras certas e mesmo assim permanecer longe de Deus. Então, com tudo isso que nós estamos dizendo aqui, nem todo choro é conversão, nem toda emoção ela é fruto do Espírito.
Nem toda admissão de culpa é mudança de vida. Então é possível, como eu já disse, confessar sem se arrepender, sentir vergonha sem abandonar o pecado e entusiasmar-se emocionalmente, mas continuar rebelde espiritualmente. Versículo 23. Davi permanece íntegro, esperando o tempo de Deus, onde ele diz: o Senhor recompensa a justiça. Davi não toma o trono, ele aguarda a Deus fazer isso por ele. Confiar na soberania de Deus é andar em santidade enquanto nós esperamos a vontade de Deus cumprida. Cristo foi obediente até o fim, e por isso Deus o exaltou soberanamente, como nós lemos aí em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Os caminhos de Cristo nos ensinam a esperar sem pecar. E por último, os versículos 24 e 25, no encerramento desse capítulo aqui, nós ouvimos duas declarações fundamentais. No versículo 24, nós vemos uma afirmação de Davi, e no versículo 25, nós vemos uma afirmação de Saul. Essas palavras revelam uma inversão divina. É muito sutil, mas tem uma inversão aqui. No versículo 24, nós temos um Davi que parece frágil, parece perseguido, mas é um homem cujo futuro está garantido diante de Deus. E já no versículo 25, nós temos um Saul que parece poderoso, mas ele já está condenado pela própria rebelião dele contra Deus. Nós temos uma inversão aqui. A confiança de Davi está no olhar do Senhor. Davi não pede a proteção de Saul no versículo 24, e nem deposita esperança no reconhecimento de Saul nele. Esse é o segredo da estabilidade espiritual de todos nós, irmãos. O justo não vive pela opinião das pessoas, mas ele vive pela aprovação de Deus. Isso é uma coisa importante. Assim como o salmista diz lá no Salmo 31, escondes os teus santos no secreto da tua presença. E como Pedro diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos. 1 Pedro capítulo 3. Então a nossa segurança, como é que nós aplicamos isso na nossa vida? A nossa segurança não está no nosso patrão, que não vai mandar a gente embora, que não vai faltar para o nosso salário. A nossa segurança não está no governo, e o Senhor nos ensinou que nós nunca podemos esperar nada de governos humanos. A nossa segurança não está debaixo das pessoas que são influentes e nem das circunstâncias que acontecem. A sua vida está nas mãos de Deus. Tem o controle de todas as coisas. A sua dignidade não vem do que os outros pensam de você, mas do que Deus declara sobre quem você é. Então o clamor de Davi não é por uma vida sem problema, mas é por livramento das angústias. É o mesmo padrão que vemos em toda a Escritura. Olha, José foi livrado do mal, e exaltado no Egito. Daniel foi livrado da cova, mas ele não deixou de ir para a cova. E Paulo foi livrado das prisões, de açoites e dos naufrágios que ele viveu. Mas ele não deixou de estar preso, não deixou de afundar no navio, e o Senhor estava com ele em tudo isso. E a igreja, ela é preservada em meio às perseguições. Então, o Senhor não promete a ausência de angústias. O Senhor, mas Ele promete presença, Ele estará presente e Ele nos promete o livramento. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. No Salmo 34, o cristão passa por vales, mas não permanece neles. Deus não perde de vista os seus filhos. Cada angústia que nós enfrentamos tem uma porta de saída preparada pelo Senhor. E aí no versículo 25 ele diz: tu prevalecerás, Saul afirmando a Davi. Não são bênçãos sinceras, mas uma confissão involuntária do seu próprio fim. É Deus que está falando através de um rei que já foi rejeitado. Davi vencerá e Saul cairá. Esse princípio aparece repetidamente na Escritura. A autoridade injusta, ela pode durar por um tempo, mas ela nunca prosperará para sempre. Ela vai cair em determinado momento. O faraó caiu, Nabucodonosor foi humilhado, Herodes morreu consumido por vermes. Todo o poder humano que se levanta contra Deus, ele será derrubado. Lucas capítulo 1, versículo 52 diz assim: ele depõe os poderosos nos seus tronos e exalta os humildes. Concluindo, no final agora do capítulo 26, o quadro fica absolutamente claro diante de tudo isso que nós vimos. O Senhor reina soberanamente sobre reis, perseguições, injustiças e sofrimentos.
Nenhuma autoridade humana, por mais alta que pareça, ela pode frustrar os planos de Deus ou impedir a exaltação dos filhos dele. Então nós temos aqui pelo menos 3 cumprimentos e 3 personagens distintos aqui nesse texto. Em Davi, nós vemos o modelo do justo que confia no Senhor. Ao longo do capítulo 26 nós vemos que ele se recusa a assumir o trono pela força. Ele respeita a autoridade mesmo quando essa autoridade é injusta. E ele entrega a sua dor que ele está sentindo ao Senhor. E ele confia que Deus vai cuidar do seu futuro. Essas são as lições que nós temos de Davi no capítulo 26. Davi não age pela carne, não age pela vingança e ele não age pela oportunidade. Ele age pela profunda certeza de que Deus governa tudo. Em Saul, as lições que nós podemos extrair de Saul aqui, que agora eu já avancei bem no horário aqui. Saul representa todo governante ou pessoa investida de poder que resiste à vontade de Deus, que não se arrepende verdadeiramente, que usa o poder para a autopreservação e não para o serviço do povo de Deus, e que rejeita a disciplina e ele se endurece sempre no coração. Esse é o símbolo de Saul no capítulo 26. E em Cristo nós vemos o cumprimento perfeito da soberania de Deus que está embutido nesse capítulo aqui, olha. Todo nesse capítulo ele aponta para um Jesus que viria futuramente. Nós vamos perceber que Davi é um ungido perseguido. Logo, Cristo, ele é um ungido perfeito perseguido sem causa. Nós temos em segundo, Davi não retribuiu o mal. E Cristo não abriu a sua boca contra os que o feriam. Ele se portou tudo calado. Davi confiou que Deus o exaltaria. Cristo confiou que o Pai o ressuscitaria. E ele foi exaltado. E ele é exaltado. Na ressurreição de Jesus, nós vemos o princípio de 1 Samuel 26. Deus exalta o justo e julga toda a injustiça. Então, nós devemos aplicar para nós diante de tudo isso. Confiar na soberania de Deus sobre toda a autoridade, seja política, no trabalho, na escola, na família, nada está fora do controle de Deus. Responder à autoridade com o temor do Senhor, não com vingança. Então nós devemos honrar, respeitar, orar pelas autoridades, mesmo quando elas falham. A justiça final, ela sempre pertence ao Senhor. E nós devemos entregar as dores que nós sentimos a um Deus que tudo vê. O sofrimento do justo, ele não é esquecido. Cada lágrima é conhecida, cada perseguição é registrada, e cada injustiça será tratada por Deus. Então, e o quarto e último item, ponha a sua esperança em Cristo, que Ele reina para sempre. Reinos humanos passam, sistemas políticos mudam, autoridades se revezam no poder, mas Cristo permanece em reino por toda a eternidade. Sábio, justo, fiel, manso e soberano. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Amém, Senhor. Obrigado por esta palavra. Meu Pai, muitas lições nós podemos extrair desse texto. Nós sabemos que nós estamos muito aquém de cumprir qualquer coisa aqui. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, nós pedimos para a sua paciência, pedimos a direção do Teu Espírito para que nos conduza em cada um desses ensinamentos e que possamos todos os dias, meu Pai, nos lembrarmos de que o Senhor reina sobre todas as coisas e não há nada que não esteja debaixo do controle do Senhor. Nós te suplicamos nesta manhã em Teu nome. Amém.